Juventude, Marcas do Evangelho, bom dia e a paz do Senhor para vocês. Pois é, eu estou aqui, Amanda, juntamente com, para quem não conhece, meu pai, pastor Elias, para estarmos nessa lição de número 6, não é, pastor? Exatamente. Eu estou aqui mais uma vez. Para mim é um prazer imenso de poder estar participando com vocês dessa aula maravilhosa, que eu creio que irá falar muito com vocês, assim como falou comigo no decorrer do estudo. Então esteja preparado aí, atentos, né, que Deus certamente estará falando com você nessa manhã. É verdade. Então, não se esqueçam, pessoal, de colocar um nome aí no chat, a sua presença no chat, tá bom? Você que já é aluno e aluno, já são matriculados da EBD da Marcas do Evangelho, coloque a presença aí. Você que é um visitante, nós ficamos muito felizes com a sua presença. Não se esqueça de falar quem te convidou, como que você conheceu esse canal, veio parar aqui nessa aula, tá bom? Nós queremos interagir com você aí no chat. Outra coisa importante, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário abaixo do vídeo, compartilhe essa aula, porque quando eles fazem isso, pastor, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e acaba recomendando para outras pessoas. Ou seja, você que está fazendo evangelismo domingo de manhã, vai estar sendo evangelista sem sair de casa, somente contribuindo aí com o seu apoio online da EBD. Então, para a gente poder iniciar essa lição maravilhosa, precisamos orar. Ok, vamos orar então, juventude abençoada, amada de Deus. Então vamos aí orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus as suas bênçãos. Maravilhoso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que aqui o Senhor nos concede de estar, para juntos, Senhor Deus, estudarmos a Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa sondar os nossos corações, a nossa mente, que ela seja cativa, Senhor Deus, ao Teu Espírito, e que tudo que fizermos e falarmos seja para a glória do Senhor. Nos abençoa no decorrer desse dia, e assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema da nossa lição de hoje é a lição 6, exemplos de liderança feminina. Mas antes que a gente entre na lição, você que está acompanhando aí, eu quero te fazer um convite. Pois é, um convite, não somente para você estar acompanhando o nosso canal da Marcos do Evangelho, se inscrever nesse canal, se tornar aí, né, um inscrito, para receber todas as notificações do nosso canal. Também quero te convidar para um evento que vai ter hoje, domingo, nós tivemos nesses 2 últimos dias, sexta e sábado, o Holy Teens, que foi uma bênção. Maravilha. E agora, nós temos a Cruzada Evangelística Salvação em Poder, também com o pastor Reni Santos, com o seu filho, o pastor Gianluca Santos. Você que está aí, que é aqui da Grande Vitória, né, Campo Grande, Cariacica, é convidado. Você também, que talvez de outro estado está acompanhando essa aula, pode acompanhar online. Mas você que pode fazer a sua presença, venha, vai ser uma bênção. O fly está aparecendo aí para você nesses 2 dias, domingo às 18 horas e segunda-feira às 19 horas. Venha e traga mais gente. Será Amém? uma bênção. Aguardamos com muita expectativa a sua vinda e daquelas pessoas que você assim convidar. E Deus seja louvado por tudo isso. Amém. E agora, voltando para a nossa lição de hoje, exemplo de liderança feminina, o nosso texto principal está lá em 2 Crônicas 34, 22, que diz assim: Então, Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salom. E o resumo da nossa lição diz assim, ó: em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A gente vai observar isso, né, pastor, no decorrer da nossa lição. Nós não vamos ler a nossa leitura bíblica em classe hoje, nosso texto bíblico, porque a gente vai tratar disso no decorrer que a gente vai estar dispondo os assuntos dessa lição, que vai ser tratado perfeito. de acordo com os tópicos. Vai ganhar um tempo, né? Isso, para a gente poder discutir mais sobre o assunto. Então, para a gente poder começar, é muito importante a gente já iniciar falando que esse tema é um tema muito debatido. Não somente, pastor, e jovens que estão acompanhando dentro da igreja, mas também fora da igreja, sobre o papel da mulher, né, tanto na esfera ministerial, na esfera familiar e na esfera como pessoa e sociedade também. Mas vale lembrar que todas essas respostas são encontradas na Bíblia. É verdade, é isso aí. Deveria ser o contrário, né, Amanda? A igreja ser uma agente influenciadora, né,
pensamento, né, secular, mas muitas das vezes, né, as pessoas desavisadas ou descuidadas em relação à Bíblia Sagrada acabam sendo contaminadas por essas narrativas, né, por essas ideologias, e muitas vezes há uns questionamentos dentro da própria igreja em relação à liderança feminina. E por causa disso, né, essa lição de hoje certamente há de falar muito conosco, há de nos verdade. esclarecer, né, e a Bíblia Sagrada é justamente o manual, né, que vai nos instruir a respeito disso. Amanda, eu queria fazer uma pergunta para eles, logo de início. Eu queria que vocês respondessem aí no chat. Será que vão conseguir responder, pastor? Vamos ver direitinho. Olha só, você sabe que, além de estar ministrando a aula aqui para vocês, eu também estou como superintendente da Escola Bíblica Dominical. E eu passo lá e olho nas planilhas Que de será? cada classe, né, como que estão, né, os alunos. Nós estamos falando hoje sobre um tema que vai falar sobre exemplos de liderança feminina. Eu faço uma pergunta. Na classe de vocês, tem mais menina ou menino? O que será? Mais mulheres ou homem? Responda aí no chat se você acha que tem na sua classe mais homens ou mais mulheres, ok? Responda aí para a gente saber se você está percebendo, né, como está Tá a sua acompanhando o classe. grupo da EBD dos isso? jovens. Vamos E aí, ver. Amanda, o que você acha? Bom, será que já responderam no chat? Não sei como é que tá a movimentação do chat aí, mas eu vou falar aqui o que eu acho. Não foi combinado isso, tá, pessoal? Tô falando aqui. Exatamente. Não foi combinado isso. Mas eu acredito, visualizando a juventude, eu acredito que tem mais mulheres. Mais mulheres Aham, mais mulheres do que homens. na classe? Na classe. Então tá. Eu vou responder então, tá? Olha só, nós temos 51 alunos matriculados na escola dominical dos jovens, certo? Sabe quantas mulheres que são? 24 mulheres. Portanto, irmã Amanda, nós temos na classe dos jovens mais homens matriculados. É só para efeito de curiosidade, para que vocês possam, assim, estar Os meninos entendendo, no né? chat, nós ganhamos. Ó, Quero ver falando. ó. Meninas, ó, então, um recado aí para vocês, tá certo? Tá sobrando homem, tá? Tá sobrando rapaz, quem pensa em casar, tá certo? Então, E aí, tá sobrando meninas? aí, tá certo? Só para descontrair, para relaxar, para a gente começar a Não, nossa agora aula. o chat vai pitar. Falou sobre corte, falou sobre casamento, vai estar todo mundo comentando agora. Isso aí. Mas vamos continuar aqui a nossa lição. Então, já que a gente está tratando sobre esse tema de liderança feminina, é muito importante a gente já saber, pastor, sobre a questão da essência da mulher. Como que foi essa questão? Como que nós, para entendermos a questão da maneira certa, entendendo sobre a liderança feminina, nós temos que entender a sua essência. Aí, fale para nós sobre essa questão de criação da mulher. Sim, perfeito. Bom, como diz aí a nossa lição, logo na introdução, ela fala que a respeito do papel da mulher na sociedade, na família, na própria igreja, ela tem provocado esses grandes debates, né, Amanda? E a Bíblia, ela possui as respostas tanto para estas questões complexas quanto as questões centrais a respeito da mulher. Então, a mulher aí como criação, a gente já vê logo no início que a mulher ela foi criada à imagem e à semelhança de Deus, da mesma forma que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus não criou o homem de uma forma, certo? E a mulher de uma outra forma, no sentido em relação ao seu ser. Então, sua essência, né? Sua essência, né? A sua essência. Então, foram criados numa mesma essência. Correto? Correto. Então, eles foram criados imagem e semelhança de Deus, como registrados em Gênesis, né?
Fala, criamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o homem e a mulher. Essência, só que em funções diferentes, Funções né? diferentes. Deus assim diferentes. colocou tanto para Adão quanto para Eva. Exatamente. Uma coisa interessante que a Bíblia ela fala a respeito da mulher, ela compara a mulher com a igreja, que na verdade é a esposa, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. É como a própria palavra de Deus assim fala, que Deus o criou para que ela fosse uma mulher, uma ajudadora, uma mulher idônea, capaz, certo? Ela não foi feita com nenhuma limitação. É como alguns Em historiadores todos os dizem, né? sentidos, É né? como se ela fosse a peça que faltava na engrenagem que Deus assim havia criado, tá certo? Então, ela é uma mulher que ela é um ser criado por Deus, com funções pré-definidas por Deus e com a sua importância, com o seu papel característico no plano de Deus, certo? E ela tem uma imagem que aponta para a igreja, que na verdade é a noiva do Cordeiro, certo? Então, o pastor Jairo, né, ele costuma sempre trazer o exemplo de que Deus, ele era feliz, ele é feliz, completamente feliz, ele não precisa, mas o pai resolveu dar um presente para o seu filho, Criação. e ele, né, deu um povo, e a esse povo chamou de igreja. Então, o homem, da mesma forma, né, Amanda, quando ele foi feito ali no Jardim do Éden, Deus queria presentear, né, o homem e deu a ele a mulher, e com essa característica de completar, né, o homem, né, em todo aquilo que ele ainda precisava, né, todo esse presente que Deus assim o abençoou. Tá certo? Perfeito, pastor Elias. Então, nós percebemos, mediante tudo que a gente acabou de ouvir, é que o homem e a mulher são criaturas de Deus, foram criados por Deus em imagem e semelhança de Deus, e a gente percebe que não há grau de importância e de valor. Até porque os dois foram criados da mesma fonte. Os dois foram criados pelas mesmas mãos. Então, o mesmo Deus que criou Adão foi o mesmo Deus que criou Eva, e com o mesmo propósito. Eles possuem a mesma essência, só que em funções diferentes. E depois disso, pastor, sabendo das informações que o senhor apontou aqui, que nós falamos sobre essa questão da importância que Deus dá, e Deus da criação da mulher, na nossa revista também traz essa pontuação sobre a questão de mulheres no tempo de Jesus e de como elas contribuem com o ministério de Jesus. O senhor pode falar um pouco mais para nós sobre isso? Claro, muito, muito pertinente, né? Essa pergunta em relação ao papel, né, que as mulheres desempenhavam no ministério de Jesus. Então, elas atuavam aí como benfeitoras, né, e mantenedoras do ministério de Jesus. Existiam muitas mulheres de muitas posses, entendeu, Amanda? Na época de Jesus, e essas mulheres serviam ao Senhor Jesus, não somente com os seus trabalhos, mas também com as suas generosidades. E a gente percebe que Jesus, ele em nenhum momento, Jesus ele repeliu, né, as mulheres. Eles eram vistos, né, pelos seus oponentes como uma coisa não agradável, né? Eles não concordavam. A gente tem um problema humano, que é justamente a questão da acepção que as pessoas, que os povos, que as nações faziam em relação às mulheres. Isso não é uma característica de Deus, não é uma característica da palavra de Deus, mas é uma característica da natureza humana, essa segregação. Mas Jesus, ele acolhia essas mulheres. A gente pode encontrar várias referências na Bíblia, né, que apontam da importância que Jesus deu às mulheres. Jesus, ele curou as mulheres, Jesus, ele libertou as mulheres, né? Ele perdoou
às mulheres, e ele dedicou também grande parte dos seus ensinamentos, muitas das vezes, ensinando às mulheres grandes verdades, como a gente pode observar na passagem de João, no capítulo 4, quando ele se depara com a mulher samaritana ali, no poço de Jacó. Tá certo? Então, e a gente pode observar que o impacto, né, que esse encontro causou de Jesus com a mulher impactou praticamente toda a cidade. É verdade. Não é verdade? Até os mesmos discípulos, né? Sim, vendo aquela cena. Vendo aquela cena. As pessoas que foi tão forte, né? O evangelismo, que a gente pode dizer assim, que Jesus causou naquela mulher, que aquela mulher larga tudo ali e ela vai para a cidade anunciar Jesus, contar para Jesus. E as pessoas receberam a mensagem de uma mulher. É verdade. Certo? E eles querem agora o quê? Querem encontrar Jesus. E que história tinha aquela mulher, né? É isso aí. Que poderia, talvez, as pessoas não darem valor à mensagem dela por conta da vida que ela viveu. Exato. Mas perceberam tamanha diferença que ela teve depois do encontro com Jesus? Poxa, essa mulher está tão diferente depois que ela encontrou esse mestre a quem ela está falando, que eu também quero conhecer esse, né? Exatamente. Então, esse é o poder do evangelho, né? O poder da transformação. E foi justamente por meio de uma mulher. E no final de tudo isso, aqueles samaritanos, né, eles declaram, nós agora acreditamos, não somente pelo aquilo que ela falou, mas também porque agora nós estamos vendo. Então, Jesus, ele valorizou, né, a presença, né, deu importância às mulheres no seu ministério, Amanda. Então, Jesus, ele não somente ele apoiou essas mulheres no sentido espiritual, emocional, né? Mas também muitas mulheres contribuíram financeiramente com o ministério de Jesus, né? É falado nos evangelhos que muitas mulheres sustentavam os ministérios de Jesus, né? Olha a importância que tinham, né? E Jesus de maneira nenhuma discriminava, como muitos judeus daquela época faziam, não porque eram judeus, mas porque, por conta do pecado, né, pastor, os homens acabavam distorcendo a palavra, distorcendo os ensinos, no caso da Torá também, né, a sociedade foi criando várias contradições que não foi aquilo que Deus estabeleceu. Mas Jesus veio mostrar o que de fato estava sempre escrito, né, do valor e dignidade que ele concedeu tanto a homens quanto a mulheres. Isso. Então, quando nós vemos essa cena que o senhor acabou de citar sobre essa mulher samaritana, os discípulos até questionam Jesus. Há muitos questionamentos, como tem hoje, mas imaginem só naquela época, né? Naquela época tinha muito mais questionamentos. Mas Jesus veio mostrar para todos do valor e dignidade que ele concedeu às mulheres. Os discípulos, a gente observa que eles estão cheios de preconceito em relação a isso, Amanda. A gente observa ali que há uma segregação misógina e também uma segregação étnica. É verdade. Que isso é o papel do inimigo, de causar divisão, de separar. Exato. Então eles se espantam, né? Não somente dele estar conversando com a mulher, mas também por ela ser samaritana. É verdade. Que pensamento? É um pensamento maligno, né? Deus não veio para fazer isso, né? Isso aí. Então, de tudo isso que a gente acabou de falar e de citar, nós percebemos sobre esse papel, sobre a criação da mulher, que Deus criou com valor e dignidade, sobre o apoio que Deus assim usou a mulher para apoiar o ministério de Jesus e a importância que ele deu às mulheres com curas, milagres e etc. Nós também podemos finalizar essa primeira parte, pastor, falando sobre o papel divino para a mulher. Amém. Qual que seria? Isso aí. Bom, então é uma boa pergunta, né? Qual é o papel, né, da mulher na dinâmica, né, do plano de Deus? Eu acho que os jovens podem responder isso, né, pastor? Podem. Então, passa a pergunta então para eles, né? Eu acredito que eles podem responder. Então, a pergunta é o seguinte, vocês acabaram de ouvir. A gente vai ter outras perguntas, presta atenção. Presta atenção. Nós vamos ter outras 2 perguntas. Eu vou fazer agora a primeira, no decorrer da nossa lição, né, pastor? E valendo prêmio. E vai ganhar o primeiro que responder no chat, pessoal. É o primeiro que responder no chat ao vivo. Aí, depois nos comentários, vai responder lá no grupo dos jovens, não. Responde aí no chat ao vivo, então presta atenção. A primeira pergunta vai ser o seguinte.
Se você está prestando atenção aqui na lição, no que o pastor está falando, você vai saber. Qual é o papel da mulher no plano de Deus? Coloque aí no chat, o primeiro que responder vai ganhar um prêmio. Não vamos falar qual é o prêmio agora, mas o primeiro que responder vai ganhar um prêmio. Então já coloca sua resposta aí, vamos estar acompanhando o chat. Qual é o papel da mulher no plano de Deus? Enquanto você responde, a gente vai continuar aqui falando. Mas então, pastor, a Bíblia valoriza ou não valoriza a mulher? A Bíblia valoriza a mulher demais, né, mamãe? Podemos assim dizer, né? Deus, no início, né, da criação, lá em Gênesis, ele vê a necessidade, né, de que o homem não era bom que ele estivesse só, né? Ele cria, né? Era o plano de Deus de criar uma adjutora, como que a Bíblia fala, para estar junto dele, né? O termo adjutora, ele vem do latim, né? Que é adjuvare, que denota ajuda, auxílio e socorro. Então, a mulher, quando Deus fala de uma mulher, uma adjutora, ele está denotando uma mulher que vai ajudar ao homem, que vai auxiliar o homem e vai socorrer. Então, a ideia, né, a mulher foi idealizada por Deus para servir como a gente havia falado, como uma peça que faltava na engrenagem do plano de Deus. Então, mediante aí o texto que nós apresentamos aí, fica claro, Amanda, que a mulher ela foi criada por Deus com a missão de auxiliar o homem na sua missão de refletir o caráter de Deus na terra. Já respondeu a pergunta, hein, pastor? Respondi? Oh, meu Deus do céu, perdão, então. Tá? Mas o primeiro a gente já deve ter respondido no chat, já deve, porque eles são alunos muito aplicados. Então, pessoal tá. ali é aluno nota 10, todo mundo. Okay. Então, essa missão, ela é uma missão esplêndida. E ela mostra que o homem, sem a mulher, e vice-versa, nenhum dos dois eles conseguirão concluir uma tarefa individualmente. Ou seja, né, um precisa do outro. Do outro, perfeito. Mas agora, pastor, que a gente está falando sobre essas partes mais teóricas, a gente falou mais teóricas, Sim. Na prática, pastor, na Bíblia, como foram essas mulheres exercendo a liderança? Bom. Quais são os casos que nós temos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento? Bom, excelente pergunta também, Amanda. A gente vai observar que o que nós estamos falando aqui não diz respeito somente à nossa vivência atual, nem na época do Novo Testamento, mas desde o princípio, né? As Escrituras, elas mencionam a importância das tarefas que essas mulheres desempenhavam ao longo da história, né, de todo o mundo. Então, as mulheres, né, elas estavam envolvidas, né, em diversas áreas dentro da comunidade, né, onde viviam, tanto na arte quanto também no cântico, né, as mulheres também participavam, né, da cultura, da dança. Elas também eram empreendedoras, as mulheres, elas fabricavam, elas negociavam, né? Compravam terras, né? A gente pode até observar, irmã Amanda, no texto que Deus, por meio de Salomão, ele fala a respeito da mulher virtuosa. Não, então, ela tem várias atribuições. E a gente pode observar ao longo da história da Bíblia que muitas mulheres desempenhavam essas funções, né, de ajudar, de auxiliar o homem. A gente viu, você participou comigo da aula dos adultos, né? Sim, a respeito daquela mulher, profetas. né? Das suas profetas, da mulher de Nabal, né? Sim, sim. Que ela, por causa da sua habilidade, Abigail, né? Ela evitou que acontecesse um desastre. Né? Então a mulher foi uma líder, né? Que teve um papel muito interessante. Foi uma diplomata ali, uma diplomata, né? Ela conseguiu resolver um conflito, né?
onde corria o risco, não somente ela, mas toda a sua casa. Então, a mulher nas Escrituras, ela sempre teve destaque, né, por meio das suas qualidades. Né? Você quer algum exemplo, irmã Amanda, de algumas mulheres? Bom, eu estou pensando em alguns que já são citados na nossa revista, tem vários, mas a gente vai pelo que já é citado aqui, né? A primeira é a Débora. Sim, a Débora. A Débora, ela foi uma mulher, né, de uma qualidade ímpar, né, de julgar, né, o seu povo, né, no caso, a nação de Israel. E, além dela ser uma juíza, ela também exercia um papel de profetisa. Né? Então, ela por meio do seu dom, né, de profetisa, de ser profeta, ela era consultada a respeito de algumas causas, né, que acontecia na comunidade de Israel. Então, ela foi uma mulher usada por Deus para desempenhar esse papel de juíza, esse papel de profetisa, e ela era muito respeitada, né? Então, por causa da sua coragem, por causa da sua sabedoria, por causa do seu temor a Deus, da sua vida piedosa, ela salvou, no caso, uma nação, né, contra uma outra nação, né, inimiga, né, contra o exército, né, de Cícera, né? E o que é interessante a gente observar é que a Bíblia cita que a Débora ela ficava em uma árvore, né, algumas traduções tamareira ou palmeira, e ali ela era, como o senhor falou, ela aconselhava os israelitas. E o que era interessante que eu observo, acredito que não só eu, mas como que estão assistindo, é que ela era uma líder espiritual naquele tempo. Eles recorriam a Débora, porque nessa época dos juízes, sempre existiu um líder específico, né, em cada época, né? Em Juízes teve 14 juízes, e dentro de cada tempo, Deus escolheu um para ali exercer essa liderança espiritual para o povo. Deus, assim, falava com o povo por meio desse líder espiritual. Certo, pastor? Sim, correto. Então, nisso, a Débora foi essa líder espiritual nesse tempo. Nesse tempo em que Israel não tinha outro a quem recorrer. Essa mulher, no tempo em que estava vindo uma guerra eminente, uma guerra que, assim, o exército do povo inimigo era grandioso, era muito poderoso e era muito temido. E até mesmo o general, né, Baraque, estava amedrontado com o exército. Mas essa mulher, que de frágil não tinha nada, né, era uma mulher muito forte. Corajosa. Não em si por ela, não em si, mas é porque ela tinha força no Senhor, né? Ela tinha a convicção de quem era o Deus a quem ela servia. Ela, pelo contrário, em vez de ajudar na lamentação de Baraque, ela deu uma palavra de ânimo, né? Confiante do que Deus iria fazer por meio do exército de Israel, na mão de uma mulher, como ela cita, né? Que ela fala com Baraque. É verdade. Uma coisa interessante, Amanda, que nós como crentes, nós temos que ter convicção daquilo que nós cremos, daquilo que falamos. Então, Débora, ela tinha uma convicção daquilo que ela fazia vinha da parte do Senhor, certo? Ela vinha da parte do Senhor. Então, isso é primordial para nós que somos crentes, de confiar no Senhor, né? De ver uma vida piedosa e crer no Evangelho, de crer na palavra de Deus, de crer que Deus está conosco. Então, esta era uma convicção, né? Que essa autoridade que ela tinha, não partia dela, simplesmente, mas ela partia do próprio Senhor. E por meio dessa convicção, ela orienta, né, Baraque de como que ele deve se portar diante do exército inimigo. E mais uma outra coisa, ela não ficou na inércia, né? Ela aceitou o desafio de ir para o campo de batalha juntamente com Baraque. Olha só que coisa esplêndida, né? Uma mulher que foi líder, mas ela foi líder porque ela tinha convicção de que Deus estava com ela, e ela também vai ao campo de batalha ali enfrentar
o inimigo. Uma pergunta sobre isso, pastor, que eu acredito que alguns podem também se questionar, dentro dos 14 juízes que nós tivemos na Bíblia, nesse período, por que Deus escolheu Débora? Por que Deus escolheu uma mulher para ser uma líder espiritual nesse tempo? Olha só, que pergunta interessante, Amanda. Você está querendo me colocar, né, contra a parede, né? Vamos lá. Mas olha só, a resposta, ela é muito simples. Prova exatamente de que Deus não é misógino, né? De que a Bíblia, ela não faz acepção de pessoas, certo? Débora, ela foi escolhida para ser uma juíza, para ser também uma profetisa, não porque ela foi mulher, não porque ela era mulher, e que Deus também, assim, para não ser injusto, tinha que colocar uma mulher. Não, Débora, ela foi profetisa, ela foi juíza por causa da sua dedicação, por causa do seu desprendimento para conhecer a Deus, para conhecer a sua palavra, certo? Para que por meio da sua palavra ela pudesse conduzir a sua vida. É uma característica, meus jovens, de que certas coisas são características dos homens. Então, a iniciativa, né, de estudar a palavra de Deus, de estudar a Bíblia, muitas vezes os homens eles são mais desprendidos para essas questões, certo? Não significa que diante de Deus há uma separação. Então, Débora é como é que eu falo bem assim, é uma figura ímpar dentro das mulheres. Então, você, jovem, você pode pregar o Evangelho, né? Você pode ser uma pessoa habilidosa, pode ser usada por Deus, certo? Independente de que você seja uma moça, seja uma mulher, certo? O que vai determinar essa questão vai ser a sua predisposição para se dedicar às coisas de Deus. E a gente percebe que Débora, ela fazia isso. Para julgar alguma coisa, ele precisava conhecer a lei. Ela não ia julgar sem saber a lei. Só tinha a Torá naquela época. Exato. Né? Então, possivelmente, Débora, dentro do seu contexto, dentro da comunidade de Israel ali, era uma mulher que conhecia muito bem a lei. Conhecia muito bem todos os ensinamentos, as ordenanças, os estatutos que estavam dentro da lei. Por meio daquilo ali, Deus dava a sabedoria e ela fazia o julgamento correto. Tá certo? Então, não era porque ela era mulher, mas sim porque ela se dedicava. Ela procurava conhecer a Deus e a sua palavra. Perfeito. Então, nós temos, além de Débora, também é citado aqui na revista, uma mulher chamada Hulda, que era a esposa de Salum. No tempo do reinado do rei Josias, pastor, a gente percebe, vocês que estão aí acompanhando, acredito que já leram a revista, né? Estão acompanhando aí. Espero que tenha lido, né? Com certeza, estão acompanhando aí o devocional. Vocês estão colocando lá, né? Vai estudar a lição? Sim, tem óbvio, que ser gente, fiel, né? óbvio. Esses alunos são pequenos top. detalhes, né, irmão? Pequenos detalhes que fazem a diferença. Mas então, de acordo com esse ensino, a gente lê lá em Crônicas, lê em Reis, pastor, a gente percebe que essa mulher, e não somente Hulda, mas também Débora, elas foram relevantes em tempos de crise, em tempos em que Israel, no tempo de Débora, estava se embebedando um pouco com outras culturas dos outros povos, né? Estava meio sem orientação, porque é muito citado em Juízes várias vezes que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos e seu próprio coração. Nesse tempo aqui de Hulda, na época do reinado do rei Josias, a lei do Senhor estava escondida no templo. Tanto é que na limpeza eles acham a lei de Deus escondida. Esquecida, né? Esquecida. Não tinha mais. Não fazia o uso, né? Exato, porque o rei Josias, ele era neto de Manassés, filho de Amon, que a Bíblia fala que foram reis maus. Foram reis maus, tanto é que tinha muitos altares erguidos para Azerá, para Baal. Então o povo ali estava se apostatando.
da fé, estava ali seguindo outros deuses, outros ídolos. E foi justamente nessa época em que tinha essa profetisa chamada Uda, que ela era conhecida e reconhecida, pastor, o texto fala. Então, a história de Uda nos mostra, como o Senhor disse aqui, sobre a própria Débora, que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Não existe esses preconceitos, foram criados pelos homens, mas só mostrando que a unção, quem derrama, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por isso que não há diferença entre usar um homem e uma mulher no sentido de profecia, porque quem derrama essa unção é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que derrama. E vale ressaltar, irmã Amanda, que a predominância, tanto de juízes quanto de profetas, eram masculinos. Masculinos. Certo? E a gente, como você falou, em todas as duas passagens, havia uma crise moral e espiritual sobre a nação. Verdade. E o interessante, né, que Jesus ele fala uma passagem que se os homens, né, se eles se calarem, até as pedras, né, Deus clamarão, certo? Então, no momento de tanta escassez, de falta de voz de Deus, Deus levanta duas mulheres para assim serem voz profética, no meio de uma situação de terrível, né, de crise. Então, como a irmã Amanda falou, né? A época que a Uda profetiza era uma época de escassez da palavra de Deus. Então, jovens, moças, mulheres, não se intimidem, busquem a Deus, se dediquem ao Senhor, né? Se dediquem à palavra de Deus, porque Deus precisa de homens e também precisam de mulheres que sejam corajosas, que sejam tementes a Deus, que sejam espirituais, para que possam exercer influência no meio de uma sociedade que está má e perversa. É verdade. A gente percebe também, aqui a gente observou dentro do Antigo Testamento, né, essas duas mulheres líderes. Nós também temos duas mulheres citadas aqui na nossa revista. Nós temos outros exemplos. Tem muitos exemplos. No Novo Testamento. Só que Muitos aqui exemplos. a revista trouxe o exemplo de Priscila e de Lídia, que foram mulheres que apoiaram muito o ministério da igreja, né, dos apóstolos, da igreja primitiva ali, né, hospedando os apóstolos, contribuindo financeiramente. Não somente nisso, mas até no ensino também essas mulheres contribuíram, né, pastor? Exatamente. O interessante que essas mulheres, elas foram extremamente importantes. Nós falamos, como a irmã Amanda falando, de exemplo de mulheres no Antigo Testamento. E se a gente for pedir para vocês citarem exemplos, aí, né? Colocar no chat de outras mulheres que vocês admiraram pelo Espírito, aí. Vocês podem ficar à vontade, né? A gente tem aí Ana, né? A gente tem a Sara, A própria Maria, mãe de Jesus. a própria Maria, mãe de Jesus. Deus, ele não faz acepção de pessoas. É verdade. Certo? O exemplo da Priscila aí no Novo Testamento, que a gente observa aí na lição, em Atos, né, no capítulo 18, ele coloca primeiro Áquila e depois Priscila. Mas as outras referências que Paulo vai fazer em relação a Priscila, coloca o nome de Priscila primeiro. Justamente destacando. Áquila era seu esposo, né? Áquila era seu esposo, perfeito. Perfeito. Então, destacando aí a importância que essa mulher teve justamente no ministério dos apóstolos. É verdade. O que eu mais observo nisso tudo, pastor, assim, de ensino para mim, é que essas mulheres se destacaram não por conta da sua personalidade em si, não por conta que Débora, Priscila, Uda, Lídia, é por conta das virtudes que essas mulheres tinham. Isso. E tudo que nós demonstramos de bom é por conta das marcas de Jesus em nós. Então, por onde nós passarmos, moças, rapazes, nós jovens que estamos assistindo e acompanhando essa aula, o que deve estar marcado são as marcas de Jesus em nós. Ele que deve se destacar.
Ele que deve ser aparente em nossas atitudes, nossas palavras, em nosso olhar, nas nossas falas. Jesus que deve ser evidenciado por meio das nossas vidas. Não a minha personalidade, não o meu jeitinho, o Brasil fala, meu jeitinho brasileiro, né? Mas o jeito de Deus, a maneira de Deus, os padrões de Deus. Porque aí, quando nós somos relevantes, de fato na sociedade, é quando nós mostramos as marcas de Jesus em nós. Porque tudo que nós fazemos irá de fato refletir na eternidade. Amém. Então, mediante isso, pastor, nós temos mais uma pergunta para os alunos responderem. Eu só comentar, Amanda, uma coisinha a respeito, que nós falamos muito da Priscila, mas é bom ressaltar também a postura da Lídia. Verdade, verdade, verdade. A Lídia, a gente pode considerar como se fosse a primeira mulher do continente europeu a se converter. Certo? Verdade. E ela trabalhava com um produto que era muito utilizado, muito usado, e por ricos, que era a púrpura. Certo? E ela era uma mulher de uma boa condição financeira, como a gente falou, que muitas mulheres contribuíram financeiramente, contribuíram, né? Com o ministério. E ela tinha uma posição muito de destaque, né, na sociedade. Então, a generosidade que ela teve com os apóstolos, né, no caso ali com Paulo e Silas, de fornecer a sua casa para que eles ali pudessem se hospedar. Deus, né? Então, possivelmente, essa era uma mulher que tinha, no caso, bens, posses, tinha uma boa casa, né, bem espaçosa, e ela oferece para que ali os dois missionários ali ficassem, para que assim pudesse ser cuidados assim por ela. Então, a gente observa que não era por causa das suas posses que ela foi, mas sim por causa pela sua natureza. É verdade. Não é verdade? Pela sua piedade. Né? Então, a Bíblia fala que Deus, ele vê aquela mulher e ele abre o coração dela para que ela pudesse entender as Escrituras. E quando ela entende as Escrituras, rapidamente ela responde a essa salvação com a sua generosidade, com a sua liderança e com a sua influência, né, na sociedade que ela vivia. Que coisa isso maravilhosa. Reflete, né, pastor? Porque hoje nós estamos lembrando dessa mulher. Talvez muitos acham que atitudes que eles fazem de alguma coisa na igreja, acham que são pequenos. Né? Eu estou limpando alguma coisa aqui, eu estou fazendo isso. Acham que as posições de destaque é somente quando estão no púlpito, né? Estão ali falando, cantando e pregando, mas não é isso. Exato. Porque Deus está vendo todas as coisas. Essa mulher está sendo lembrada hoje por hospedar obreiros de Deus em sua casa. Exatamente. Então a gente precisa entender que tudo que nós fazemos deve refletir a glória de Deus. Deve ser para a glória dele. E de fato, quem sabe, se nós estamos fazendo de coração sincero, nossos nomes serão lembrados. Exatamente. Nas próximas gerações e no céu. Não tem coisa mais gloriosa que isso, não, muito né, pastor? Muito forte isso, Amanda. Né? Muito forte mesmo. Então Deus, certamente, ele estará anotando, né, ali nos seus anais, nos rolos lá de Deus, justamente para... É uma surpresa, né, irmã Amanda? Você vendo que Jesus ele fala bem assim para quando as pessoas perguntam, mas quando é que eu dei de comer? Não é verdade? Quando que eu dei de nem a beber pessoa eles? sabe, nem Exatamente. a pessoa sabe, né? Então, Jesus vai falar, quando você fez isso e abençoou os meus pequeninos, você estava abençoando a mim. Então, Deus está anotado. Você vai até esquecer, mas aquilo que você fez, que abençoou a obra de Deus, aquela generosidade sua, Deus certamente ele estará te retribuindo com as bênçãos de Deus. Ele tem prazer em recompensar os seus fiéis. Amém. É verdade? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para finalizar essa primeira parte, segunda parte, na verdade, uma pergunta valendo prêmio. Já temos a primeira pergunta, que já foi feita, e com certeza um já ganhou o prêmio. Ou uma aluna, né? Aluno ou aluna que respondeu no chat. Agora, a segunda pergunta, fiquem atentos. Vamos lá. Nós concordamos que as mulheres, elas podem exercer sim papéis de liderança, não é verdade? Mas a pergunta é, essa função é dada só mesmo por elas serem mulheres, sim ou não?
e diga para nós o porquê. Quais são as causas, os requisitos para que as mulheres exerçam liderança? Coloque no chat. Vamos lá. Primeiro que responder, né, pastor, vai ganhar um prêmio. Isso aí. Surpresa, hein? Prêmio surpresa. Então, quando a gente está aqui falando da lição, você vai colocando sua resposta aí no chat, hein? Agora, pastor, um assunto... A gente chegou no assunto final aqui da nossa revista, que não sei se diria polêmico. Não sei se diria polêmico para ser abordado na igreja. Muita gente tem medo de falar sobre esse assunto. É um assunto chamado feminismo. E quando a gente lembra de feminismo, a gente lembra de empoderamento feminino. Empoderamento feminino. Com certeza. Isso. E aí, pastor, eu fiz uma pesquisa na igreja sobre o que os irmãos aí estão dizendo sobre o que é empoderamento feminino. Oh, que legal. Se eles sabem o que é, vão explicar um pouquinho para nós. Vamos ver. E foi para jovens? Jovens, irmãos, irmãs, adolescentes. Ah, que legal. Né? Quero ver, então. Alguns vão aparecer aí. Vamos, então, ver essa enquete. O que é empoderamento feminino? Solta aí. E estou aqui agora com o jovem Matheus para falar aqui com vocês a entrevista. Matheus, diga para mim em poucas palavras, o que é empoderamento feminino? Bom, empoderamento no caso assim, do feminismo que eu conheço é quando a mulher ela tem apreço, ela gosta da sua própria intelectualidade, das suas próprias conquistas, de tudo aquilo que a sua feminilidade não, a sua força feminina, ela atua, no caso, a independência dos homens, essas coisas assim. Entendi. Vamos saber se mais alguns jovens, alguns irmãos da igreja vão saber dizer sobre o que é esse tema. Vamos lá? Então, agora estamos com essas duas maravilhosas juvenis. Tô aqui com a Vitória e com a Rafinha para responder aqui pra gente. Vamos lá, meninas. Vocês sabem me dizer o que é empoderamento feminino? Não sei. Nem eu disse que eu ia falar que eu não sei. Você, Não Rafinha? sei. Não sei assim, né, Ana? Sei, mas sei, não sei. Então eu prefiro não comentar. Então, elas não sabem explicar. Será que tem mais gente que não tá sabendo? Vamos continuar? deve ter, né? Deve ter. Vamos lá, então. Pensando muito nessas coisas, eu acho, sim. Será? Vamos saber na aula de hoje. Vamos lá, vamos continuar. E estamos com agora nossa querida irmã Aline, esposa do irmão Hércules. Aline, querida, responde pra nós. Você sabe me dizer o que é empoderamento feminino? Empoderamento feminino é aquele negócio que, tipo, a pessoa... Ai, sei lá, não sei não. É isso? Fala o que você acha. É tipo, sei lá, quando a mulher, sei lá, assume uma posição de que ela pode, ela consegue e tal. É tipo isso? É? Ou não é? Estamos agora aqui com o nosso querido Thiago Masterchef. Dá um oi pra galera. Fala, galera, tudo bem com vocês? Claro! Então, Thiagão, vamos lá. Sabe me dizer o que é empoderamento feminino? Ou já ouviu falar sobre? Sim. Diga pra nós. Empoderamento feminino tem tudo a ver com o feminismo. Aquelas meninas que se acham que têm direito de todas as coisas. Correr atrás dos seus direitos. Exemplo, votar foi um direito do empoderamento feminino. Mas o que você quer saber? Não, vou ficar aqui então o dia todo perguntando, hein? Tá, vamos saber mais sobre o pessoal aí que tem a dizer sobre esse tema. Bora lá. E estamos agora com o adolescente Davi para responder essa pergunta. Vamos saber o que ele vai responder. Então, Davizinho, sabe me dizer o que é empoderamento feminino? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro, não faço nem ideia do que eu lembro que dizia. Ótimo. E cancela, peraí, gravou. E agora, término de culto, estamos aqui. Vamos ver quem vamos entrevistar assim? Surpresa. Aqui, vem comigo. Irmãs em Cristo, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Então, essa aula é para os jovens. Dá um oi para eles aí, ó, paz do Senhor. Então, a pergunta é, irmãs, vocês sabem me dizer o que é empoderamento feminino? Já ouviram falar? Eu não sei responder, você sabe. Empoderamento, eu já vi falar, mas eu não sei explicar. Tudo bem. Você, irmã Laura? Eu também já ouvi falar, mas não sei explicar. Ficar devendo. É aquela famosa música, eu já ouvi falar, ou não é assim? Tá, beleza.
Então, estamos aqui agora com o evangelista Jonas para também responder essa enquete. Vamos lá. Você sabe me dizer o que é empoderamento feminino? Já ouviu falar sobre? Sim, já ouvi falar e eu entendo que é uma ideologia em que tenta colocar as mulheres numa posição de igualdade ou até mesmo superior aos homens, dando ela superpoderes, vamos dizer assim, na sociedade. Mais ou menos isso que eu entendo. Depois de tantas respostas que nós tivemos, alguns falaram não sei, já ouvi falar não sei explicar. Vamos aqui agora com a resposta com o nosso pastor Jário. Então, pastor Jário, o que é o empoderamento feminino? É um movimento, né, de ênfase do feminismo, que nasce na ideia de desprezo da autoridade masculina. E esse tipo de autoridade que originalmente pertence aos homens é dado às mulheres. Então, essa forma de empoderar alguém é tirando o poder de alguém e dando ao outro. Ou seja, aquela ordem da criação em que Deus dá ao homem a autoridade, o homem é destituído dessa autoridade e a mulher, então, recebe neste lugar a autoridade. Não é só emparelhar a autoridade, é que essa autoridade tem que sobressair a autoridade masculina. Ou seja, ela existe a despeito da autoridade masculina. Ou seja, a mulher não precisa do homem para absolutamente nada. Ele é um ser inútil na esfera do empoderamento feminino. Muito bom, né, pastor? Muito O legal pastor aí a Jário participação. finalizou aí com a resposta. Alguns falaram assim, já ouvi falar, mas não sei explicar, né? Não sei, não corta aí. Não, a gente tem que deixar natural, ao vivo mesmo, para todo mundo participar. É isso aí. Mas então... E porque também é um tema atual, né? É um tema E a atual, gente tem né? que É um tema a gente tem que ter resposta, né? É Para verdade. todas essas questões que são levantadas no mundo. Não que a gente deve unir a elas, mas a gente deve ter, pela palavra de Deus, um discernimento de como, né, nós respondemos essas questões. É verdade. E mediante isso, pastor, para que a gente não fique nas nossas palavras, vamos chamar também um outro vídeo aqui, pessoal, dando uma resposta um pouquinho sobre o feminismo de uma mulher deputada, Ana Campaiolo, falando um pouquinho sobre o feminismo. Ela é muito atuante, tanto em política, mas principalmente em defender, de fato, os verdadeiros direitos da mulher, conforme as escrituras. Isso aí. Eu vejo que o mundo abriu muitas portas para as mulheres, mas não as preparou para isso. E também não preparou o mundo para recebê-las. Veja como as coisas funcionam. Nós falamos tanto aqui no Brasil Paralelo, temos cursos sobre isso no Brasil Paralelo. Em todo lugar são políticas públicas, são pautas, bandeiras, são ONGs femininas. Nunca se falou tanto sobre mulher, pautas para mulher ou sobre feminilidade. E a impressão que a gente tem também é que nunca a mulher esteve tão perdida. Parece que até alguns poucos séculos atrás, as mulheres sabiam, não o seu lugar porque estavam restritas, mas sabiam quem eram, o que esperar de uma mulher, o que é ser mulher. Hoje já não se sabe tanto que você pergunta para mim como é conciliar a vida de mãe e esposa, se durante toda a história da humanidade os homens foram pais e trabalhadores. As mulheres parece que não foram. O que mudou? E até recentemente eu estava lendo um livro do Julián Marias sobre isso, e o Julián Marias faz uma análise muito boa sobre essa questão do trabalho que você perguntou para mim. Veja, a mulher sempre teve o domínio do espaço privado, ela era a rainha da casa, tanto que a gente diz que ela é a dona do lar. E o homem sempre teve o domínio do espaço público e do trabalho. Sempre que um povo invadia ou queria expandir seu território, vamos supor a Alemanha, né? Queria expandir seu território, por isso começou a Segunda Guerra Mundial. Ou o imperialismo britânico, né? Os britânicos queriam conquistar o mundo. Toda vez que um povo, uma nação quer conquistar algo a mais, como as mulheres queriam conquistar algo a mais, em momento nenhum isso seria uma loucura, descuida das fronteiras ou descuida do território que já tem. E de uma forma muito impressionante, as mulheres hoje, que querem conquistar o espaço masculino, não estão cuidando das fronteiras do espaço que já era delas. É como se os alemães resolvessem conquistar a Rússia, invadir Moscou, mas abandonar Berlim. Seria uma loucura, ninguém nunca fez isso, os homens nunca fizeram isso. As feministas dizem muito, né, que o espaço público é o espaço do homem, o espaço dos deputados é o espaço do homem, e o espaço da mulher é o espaço da casa. Supondo que fosse assim, a verdadeira vitória da mulher seria expandir o seu território. Ela vai dominar o privado e vai invadir o público. Mas o que a gente tem visto é as mulheres abandonando. Por isso, essa palavra sacrifício está relacionada
ao trabalho da mulher e à maternidade. Será que nós estamos preparados para essa troca? Quantas mentiras são ditas para as mulheres? Por exemplo, essa pergunta que você me fez, como é conciliar? É uma das perguntas que eu mais ouço, ou seja, as pessoas não sabem a resposta. E alguém está mentindo, dizendo que é perfeitamente possível conciliar todas essas coisas que você disse, escritora, mãe, deputada, e é absolutamente impossível. O Lacombe, quando ele é jornalista, ele não é pai. Ele está aqui, ele não é pai, não é esposo. Isso sempre foi assim com os homens também. Mas as mulheres têm uma necessidade maior de serem plenas, elas querem abraçar mais coisas. E é incrível como, quando eu estou sendo deputada, eu não consigo ser exatamente mãe da Catarina, a menos que eu leve a Catarina comigo para o trabalho. Mas quantas mulheres podem fazer isso? E quando as mulheres simplesmente dizem que ser deputada, trabalhar fora, ser escritora, é mais importante do que tudo que elas dominaram durante milênios, 6, 10 milênios, elas estão dizendo: a minha Alemanha não vale nada, eu vou invadir a Rússia. O meu Império Britânico não vale nada, eu vou invadir a França. Isso é completamente impensável, até mesmo do ponto de vista masculino. Os homens jamais abandonariam o espaço público para invadir o privado. Eles certamente tentariam expandir os seus domínios. E as mulheres foram convencidas de uma forma que até hoje não consigo entender, e que para mim dói pessoalmente, de que é possível fazer todas as coisas, e de que é possível e que é um bom negócio você abandonar a Catarina ou deixar a Catarina em casa para exercer uma função pública. E as pessoas me dizem: mas o seu trabalho é muito importante porque você vai influenciar outras gerações. Isso é o que as mulheres sempre fizeram, a vida toda. Elas sempre influenciaram todas as gerações. E elas sempre criaram todos os grandes homens e todas as grandes mulheres. Se você me permite encerrar, já que a gente está no Natal, né, estamos comemorando o Natal, há um texto da Bíblia que é muito genial, aliás, a Bíblia inteira, né? E geralmente eu não posso falar sobre isso, já que dizem que o Estado é laico, né? E a minha vida como política me mina de muitas oportunidades, mas nesse especial de Natal a gente pode falar sobre isso. Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria. Quando ele chegou na casa de Marta e Maria, Marta estava ocupada com os afazeres domésticos. A Bíblia diz que ela estava muito distraída em muitos serviços, como muitas mulheres, o tempo todo distraídas com muitos serviços. E Marta ainda questiona Jesus: Jesus, você não vai dizer nada? Maria não está me ajudando com os meus muitos serviços. E aí, Jesus dá uma resposta. Jesus é machista, a Bíblia é machista. Ele vai dizer: Maria, vai lavar louça, ajudar Marta. Jesus diz: Marta, Marta, com aquele tom professoral, né? Tu não sabe de nada, né, Marta? Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, que não é nem o trabalho doméstico, nem ser deputada, nem escrever livro, mas é valorizar mais as pessoas do que as coisas. E o que o movimento feminista, por exemplo, tem feito com nós, mulheres, conosco, é tentar fazer com que nós pensemos como o homem mais materialista e truculento que nós conhecemos. Aquele cara que só pensa em trabalho, para quem o casamento e os filhos estão em segundo lugar. É uma inversão absurda. Bom, muito legal aí, né? O vídeo da nossa deputada, ela também é cristã, a Ana Campanolo, falando a respeito aí do movimento feminista, né? Eu quero, irmã Amanda, se você me permite, fazer algumas recomendações. Olha só, você, jovem, é muito interessante ler esse livro aqui, ó, da Nancy Pearcey. É uma mulher, tá mostrando aqui, pastor, tá certo? Ama o teu corpo, onde ela vai falar justamente isso, sobre a banalização que as mulheres fazem em relação ao seu corpo. Então, todas essas questões que nós estamos falando, isso aqui trata de uma forma muito legal. E outra coisa interessante também, irmã Amanda, é esse livro também, da Nancy Pearcey. Esse é mais conhecido, acredito eu. Conhece. Verdade. Esse daqui a gente trouxe para a biblioteca, né? Tem na biblioteca lá, os irmãos quiserem da ler, mesma pode autora, olhar. né? Isso, Verdade Absoluta, que vai falar justamente a respeito de verdades que são absolutas, que o inimigo, muitas das vezes, ele tentam destruir, né? Distorcer a respeito da verdade. Desde o princípio, né? Ele fazia exatamente. Isso. Como o que nós estamos tratando aí sobre a feminilidade, sobre a liderança feminina. Um texto muito interessante na palavra de Deus, irmã Amanda, que Paulo ele escreve que diante de Cristo, né? Diante de Deus, não há judeu, não há grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Tá certo?
Amém, amém. Para a gente poder finalizar aqui, pastor, eu tenho mais 2 perguntas para fazer. Ótimo. Uma pergunta para o senhor em palavras rápidas, palavras curtas, e uma última pergunta é para os alunos. Ótimo. Ok? Beleza. A primeira pergunta aqui vai ser para os alunos, depois para o senhor. Enquanto o senhor vai respondendo, eles vão estar respondendo no chat. Ok. Vamos lá, terceira e última pergunta valendo o prêmio. O primeiro que responder no chat vai ganhar. Vamos lá. Qual a arma mais eficaz e poderosa para combater os ensinamentos equivocados e maldosos a respeito do papel e da importância da mulher? Coloque no chat, Vamos o lá. primeiro que responder vai estar ganhando o prêmio. Amém. Amém? Então, agora uma pergunta para o senhor para finalizar. Mediante a todo esse ensino, ao que a gente abordou aqui, pastor, tem um assunto que também eu já vi muito ser discutido, é sobre a questão de um termo usado com as mulheres que são esposas de pastor ou exercem um cargo de liderança na igreja. O que o senhor tem, o que a Bíblia fala conosco sobre isso? O que a história da igreja fala para nós sobre isso a respeito do pastorado feminino? Ou o termo de chamar a mulher de pastora? O que o senhor tem a dizer sobre nós? Bom, Para nós Amanda, sobre isso. primeiramente, a gente pode até, assim, destacar, em relação ao pastorado feminino, a Bíblia ela não tem nenhum relato, né, a respeito desta questão, tá certo? E nós somos participantes, né, de uma igreja, de uma denominação, onde ela não consagra mulheres para ser pastores. Mas se a gente for observar, Amanda, ao longo da história, por muitos pais da igreja, elas chamavam dessas mulheres que tinham funções de liderança na igreja, porque o termo pastor hoje é um termo que foi utilizado por nós hoje, né? Hoje não tinha, não tem na Bíblia também, né? Exatamente. Eles eram chamados de presbíteros, né? Então, muitas mulheres, na época, né, do início da igreja primitiva, que eram mulheres de presbíteros, elas eram também chamadas de presbíteras. Não porque elas tinham uma função de comandar uma igreja, mas porque elas auxiliavam esses presbíteros, esses pastores, esses líderes na igreja, e elas tinham um reconhecimento por causa da sua vida de piedade, por causa do seu trabalho dentro da igreja, pela sua ajuda ao pastor da igreja. Então, eles assim chamavam desta forma. Então, eu não vejo nenhum problema quando você tem mulheres que muitas das vezes elas não são consagradas, mas elas fazem papéis que ajudam os seus pastores, né, que desempenham tarefas de estar pastoreando, né, outras pessoas. Uma questão mais de respeito, não como um ofício, né, como uma vocação ministerial assim concedido, mas sim como um reconhecimento pelo trabalho que está desempenhando juntamente com os pastores, né? Por isso que a gente vê muitas das vezes as irmãs, né, que são esposas de pastores, outras pessoas chamar também de pastora, não que elas são as pastoras da igreja, né, que é o pastor a quem Deus ali deu o chamado, assim que Deus assim colocou, mas pelo trabalho, né, pela sua vida, pela atividade que desempenha ali, de estar ajudando o pastor nesse trabalho. Amém? Para a gente finalizar, então, pastor, vamos falar sobre as ofertas, depois da oração. Amém. Então, vamos para a oferta agora. Vamos. Você que está acompanhando aí, abençoado, jovem abençoado, vai contribuir na obra de Deus para continuar crescendo. Tá aí abaixo os dados bancários, o Pix, né? O PicPay, para você poder aí contribuir para esse reino avançar. Se você quer que o reino avance, então contribua, meu filho e minha filha, para que esse reino seja abençoado. E também, pastor, nós temos o voto dos 1000 valentes. Isso. Você aí que é uma valente, o valente de Deus, abençoa a obra do Senhor. Porque Deus tem um projeto maravilhoso para essa igreja. Deus colocou no coração dos nossos pastores a respeito desse espaço que está aparecendo aí na sua tela. Você que é um visitante também, sentindo no coração de contribuir, não fique aí acanhado, contribua, abençoe esta obra que quer abençoar outras famílias e outras vidas para a glória de Deus. Então, depois disso, oferte por os dados digitais, ou se quiser trazer também no culto à noite, fique à vontade para
contribuir. E agora, pastor, vamos finalizar com uma oração e Amém. despedir, né, dos irmãos. Foi muita Glória alegria a estar aqui Deus. com todos vocês. Uma benção estar aqui com o pastor Elias, vulgo meu pai, Amém. e com vocês aqui nesta manhã. Espero que tenham gostado da aula. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, relembrando, né, que a verdade de Deus, ela é inegociável e ela é absoluta, né? O modelo de família que glorifica a Deus é aquele que é ensinado nas Escrituras. Então, e ela deixa muito claro o papel da mulher, que ela possui um lugar especial no plano de Deus para a humanidade, porque ela também é amada por Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, bendizemos o Senhor por este dia, por esta manhã gloriosa. Ó Deus amado, desejamos que o Senhor possa falar aos corações dos teus filhos, desejamos que a tua palavra, Senhor Deus querido, possa encontrar guarida, Senhor Deus, nas vidas que ouviram, e que o Senhor possa produzir assim os efeitos que o teu poder, pelo poder do Espírito Santo, age no coração e na mente das pessoas. Dai-nos um domingo abençoado, que estejamos hoje uma noite gloriosa, onde o Senhor possa operar os seus sinais e os seus milagres, salvando, libertando para a glória de Deus, e que o teu reino possa avançar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.